pessoal? Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E abre a câmera! Olá! Vocês estão branco e preto, acabei de reparar, né? Pra dar destaque pra mim, né? Exato. Sou a estrela disso aqui. A estrela, a chefa. A chefa. Ó, gente, seguinte. Hoje tem tema. Hoje tem tema. Hoje Veja tem só. tema e, aliás, um tema que você vai sair daqui destruída. Vai literalmente sair daqui. Vai sair daqui. Você não vai permanecer seguindo em vídeos. Hoje o assunto tá muito bom e muito prático. Então, gente, aperta o cinto aí, tem tudo a ver com vocês. Eu tenho certeza que vai atingir todo mundo, tá bom? Mas antes, nós temos algo muito especial. Recebido. Que tá aqui nessa mesa, Brasil. O que será que As é? humilhadas foram exaltadas. E eu vou falar uma Amando. coisa, tá? Teve um café que veio falar comigo, um café muito chique, muito bonito. Veio Sério? falar comigo e falou assim: pode levar? Mas é óbvio que pode. Aí eu falei, pode, Pessoal, com certeza. nós- Nós Então aqui você- passando fome, podia ter trazido hoje. Você, Bolinho gente, agora. que tem empresa de comida, principalmente agora. Roupa, Quer nós vamos mandar? Frango comprar. assado, Ei, ô, tudo a gente aceita. A gente falou aquela vez da roupa e a Cal falou assim: eu preciso de um sapato. E alguém comentou. Hoje a Cal trocou de sapato. Meu Tu vê Deus, a humilhação trocou que a eu passo molequinha. aqui. Porque o pessoal da Arezzo não se mobiliza. O pessoal das marcas de calçado não faz fazem nada. Uma Melissa, no mínimo, uma coisa assim. E eu vou dizer uma coisa, hein? Vocês, gente, tem que aproveitar enquanto a gente, assim, não tá Cobrando. profissionalizando isso daqui a pouco a aqui. gente Tem começa gente a que cobra cobrar. aí de 30, Agora 40 É o mil certo claro, cobrar. programa. É o certo cobrar, inclusive. Não, é o certo, exatamente. É que nós somos- Só que eu não tive tempo ainda pra organizar essa parte. Então, vocês Aproveita. aproveitem. Porque a assessora do caso aqui já tá lá, né? A menina já tá cobrando. Como É. assim que vocês estão recebendo um monte de coisa? Tem que organizar isso. Eu falei, É um calma. desrespeito com outros influencers, né? Que tem o seu ganha-pão Claro que sim. nisso. Porque, ó, é uma Porque a gente tá influência que foi prostituindo a construída. profissão. Claro que é. E é mesmo, tem que valorizar. Tem, gente tem, que sim. trabalha com isso. E existe um gasto de internet, um gasto de tempo, um gasto de influência que foi anos adquirida. Claro, não, tem custo. Isso aí tudo tem custo. A gente ainda tá boazinha fazendo Mas, permuta. né, a gente ainda tá trocando por Por produtos. produtos. E hoje o produto tá top, hein? A gente não vai abrir, não? Vamos abrir? Vamos abrir, né? Olha, que é, a gente? proprietária, ela é aqui da nossa igreja. E vamos abrir aí. Eita, não é o t-shirt que tá cheiroso. Ei, é que passou. Passou o menino da produção aqui e ela falou: o Falei, t-shirt tá nossa, cheiroso. o t-shirt tá cheiroso. Ele veio Não pra é- matar, não era a vela que ele Não era a carregava. vela que tava no meu nariz aqui, ó. Gente, olha, Velas Inspire Brasil. Posso abrir aqui? O presente é de todo mundo, mas tô metendo a eu mão. tô abrindo aqui o Instagram deles. Ó, é, Ai, é bem Vela bonito. Inspire mesmo, tá? E a O Lari, ela Instagram. é uma boa consumidora de Eu velas, sou. porque ela gosta. Eu gosto de dessas cheiro de coisas. casa, eu gosto de cheiro de vela, eu acendo vela. Lindo o Instagram deles, tá? Muito bonito, Ai, tipo que lindo. assim, Gente. as artes, Não, tudo. vocês não estão entendendo. Oh, ai, nossa, olha isso aqui. Canela. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Muito Deixa eu ver. cheiroso mesmo. Nós vamos deixar aqui, vamos levar pra nossa casa. Acho que a gente vai levar pra nossa casa, né? Que A aqui gente não podia tem. acender. Ai, gente, que delícia! Sais de banho escalda-pés com óleo essencial de alecrim. Maravilhoso. Como é que faz escalda-pé? Bota na água quente, Põe na né? água quentinha no pé. Ó, tem cartinha. Tem... Mais escalda-pés. Isso, igual, mais escalda. Um pra cada um, ó. Pra você, seu escalda, Tem seu 3 escalda. velas? Não, 3 velas não tem. O que é isso Vem. aqui? Ah, ela já trouxe pra acender. Não, é que isso aí é o borrifadorzinho que coloca em cima. Não, é um fósforo. Ai, Ai, que legal. Vem com fósforo. Legal. Ah, é aqui, ó. Raspa aqui, ó. Ai, que bonito. Ai, que bonitinho isso aí. legal. Gente, que Nunca legal. tinha nem visto assim. Muito legal. Muito bem, muito bem, muito bem. E Vê a cartinha que ela escreveu. a alegria do coração ilumina todo o rosto. Quer que eu leia a cartinha? Quero. Vamos ver. Arrasou. Muito bom.
Meninas, esse mimo é pra inspirar o romantismo baseado de provérbios da Cal, acalmar o trator que habita dentro da Lê e ajudar a Lari a mudar o cenário e permanecer com o pod pra sempre. Meu Deus, gostei. Essa ouve pode nosso, hein? Essa ouve. Essa Gostei. tá ouvindo, gostei. Ó, o Senhor fala muito comigo através da vida de vocês. Meu desejo é que ele seja um bálsamo, refrigério e torre forte. Essa é crente também. Em todos os momentos que vocês Muito precisarem. Obrigado por fazerem tanto por nós, às vezes sem nem saber. Com amor, Maíra. Muito legal. obrigada, Arrasou, Maíra. Maíra. Daí ela legal. mandou aqui umas dicas de como que usa a vela, tudo. Tá todas as dicas aqui. Sensacional. Não, e lindo, Olha tá? isso, flor de figo. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Muito obrigada. lindo. Muito Assim, ó, obrigada. Depois a gente vai se dividir. a gente podia Tá lindo. acender, né? Vocês acham que vai gastar as velas? Se Não, acender? acende aí pra ficar um cheirinho. Como é que acende, gente? Tu tá com fósforo aí. Mas assim, aqui tá as dicas, peraí. eu acho que tem que esperar tempo, não Deixa tem? a vela formar uma camada totalmente líquida na parte superior antes de apagá-la, tá? Ah, tá. Velas com pavio de madeira podem apagar na primeira tentativa de acendê-las. Não, acho que são mais dicas pra depois que tá aceso. Tá. Qual que acende? Essa? Ou aquela? Ah, essa aí tá bem gostosa, esse cheiro. Vamos acender, então. Aquele momento. Tomara que dê certo. A Pega fogo, ASMR. Aquele tubo. Gente, eu vivi um livramento enquanto vocês acendem aí a vela de quase botei fogo na casa, sabia? Por quê? Domingo tava fazendo janta, comidinha da Annalise. Peguei a panela que eu tava esquentando a água. Em nome de Jesus. Ui, cresceu o fogo. Tira de perto desse microfone. Meu Deus. Isso aí é inflamável? Deus o livre, gente. Deus por o favor. livre. Ainda vai vir aqui no meu bigode. Limpa, Na limpa, boca limpa. nova se tu dela. queimou toda a cara Nossa, aqui, ó. não, A boca ao nova. vivo, né? O negócio. Tá, ótimo. Pronto. Então, Resolvido. Tá cheiroso o ambiente. Ela nem acendeu Ô, direito Gu, ainda. bota o arroba dela aqui pra divulgar. E daí fui pegar com a panela com o pano de prato, sabe quando tu Aham. pega assim porque tá quente? E pegou no pano. E fui levar na pia pra botar mais água dentro. E comecei a sentir um cheiro de queimado. Enquanto isso, a Annalise dentro da gaveta. Que ali nos armários da cozinha, ali tem várias gavetas. Ela abre, tira tudo pra fora e entra dentro da gaveta. Coisas normais enquanto eu vou cozinhando. Sim. E daí eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Eu olhava pra tudo, eu não via de onde tava o fogo, o que tava queimando. Eu olhava pra Annalise e falei, Deus, em nome de Jesus. Quando eu olhei, o pano de prato, gente, Em um chama. fogaréu. E a Meu Annalise caindo Deus. naquela gaveta, porque, tipo, é bem instável. Eu nem deixo ela subir na gaveta, mas naquele momento, melhor na gaveta do que, né? Tipo, eu tinha que solucionar. Eu não sabia o que eu fazia, porque daí eu tava longe já da pia pra apagar e comida no fogo, tudo no fogo, porque eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, marmitas Meu pra ela, Deus, que todas as medo. bocas ligadas. Eu sozinha não podia nem gritar pro Geise tirar ela dali. Cara, eu nem sei o que aconteceu. Eu enfiei aquilo num copo, sei lá, eu nem sei o que aconteceu. Mas assim, ó, quase todo o pano de prato ficou Nossa. preto, porque era muito fogo. Cara, eu só peguei a Annalise no colo, assim, falava, pega super rápido, Jesus, né? obrigado pelo livramento, obrigado pelo livramento. Foi um livramento, tá? Eu ia botar fogo na casa e aquilo ia se alastrar, não tinha? Tava grande demais. Misericórdia. Meu Deus do céu. Olha, Deus me guardou. os anjos tudo quebrado, E hoje, né? mais uma coisa. Tem um espelho lá em casa. O Geise até fez um story. Vocês viram? eu vi. Tem um espelho. A gente ganhou do Iago até aquele espelho. Depois a gente vai até doar aquele espelho. É um espelho assim, tipo... Sim. Até o chão. E ele fica encostado assim, né? Porque a gente não pendurou ele. A gente até vai agora passar pra frente. Daí ele fica encostado e ele, sei lá como caiu pra frente, segurado por um livro. Tem a estante dos livros e tem um livro que tava um pouquinho mais pra frente, tipo assim. do céu. Ele foi segurado por um livro, gente. Caramba! Ele ia espatifar no chão, quebrar tudo. E eu e o Geise observando e falando, essa é a nossa vida, né? É assim que Deus faz. Às vezes é um pedacinho, assim, tá por um fio. É. Mas Deus guarda. É um milagre. Olha, né? é tanto livramento. Muito bom. Depois de tantos livramentos, tantos. Depois de tantas aleatoriedades, que essa é a minha Gente, contribuição. é vela, é livramento, é tudo. Vamos trabalhar o assunto de hoje. E é pra você, menina mulher, que tem acesso ao celular. Ai, que susto! O que houve? O reflexo. Atrás do meu celular, do meu computador, só via chama. Eu achei que estava maior do que tá. Meu Pegando Deus, vocês fogo do fiquem computador. olhando, gente. Em nome de Jesus, Não, tem não, flor, não. tem... Não vai Nossa. pegar em nada. Desculpa, até suei agora, sovaco.
Se você tem um celular, provavelmente um celular, um computador, você acaba passando por isso em alguns momentos e fases da vida. Às vezes, não sei se vocês percebem, umas fases mais, umas fases menos. Mas eu acho que de forma geral, né, nossa geração, eu fico pensando na próxima como vai ser isso. Cada vez mais o avanço da tecnologia, as facilidades, a rapidez de informação, tudo isso vai gerando dentro de nós uma certa reação a tudo isso, que muitas vezes acaba em vícios. Vícios em tecnologias, em celular, em redes sociais, e o que isso tudo tem a ver com a gente, o que tudo isso vai resultar, quais são os estragos disso, né? Tem muitas coisas muito boas, né? E tá aí disponível para nós, né? Traz muitas coisas de benefícios, como a pregação do evangelho, a expansão, né? Usamos para isso muito. Para nós também, tanto de receita que eu pego lá e faço comida gostosa. Mas, por outro lado, existe muitos perigos e muita gente viciada nisso e às vezes nem percebe, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Se você tem problema com isso e é uma coisa assim que você já está se percebendo, você já vê que você também tem dificuldade, enfim, coloca nos comentários aí, se apresenta e diz, né? Eu também tô passando por isso vai me ajudar, vamos ficar juntas e aí nós vamos desenrolar aqui. Tá bom? É isso. Quero perguntar pra vocês. Vocês percebem que vocês estão usando muito, vocês estão muito imersas nisso, assim, uma coisa meio involuntária, do nada já pega e já abre. Como que vocês têm se enxergado assim, Lê? Eu bastante. É um problema, assim, pra mim. Inclusive, até ontem, aconteceu uma situação. Ontem era folga, né? E eu estava, segunda-feira, muito cansada. Inclusive, eu cheguei em casa, aconteceu uma coisa muito louca, porque nunca tinha me acontecido isso. Eu cheguei e eu deitei na cama e eu acordei só no outro dia. Eu deitei de sapato, de calça. Mas ninguém te acordou? Sem comer. Porque o Daniel disse que eu ferrei tão ferrada que ele não quis me acordar. Ele só tirou meu sapato. Gente, Tu dormiu de calça. vestida do jeito que eu tava. Aquela blusa verde. Deitada de calça jeans. Eu apaguei. Eu desliguei. Sabe quando tu desliga o interruptor, assim? Foi bem essa sensação que eu tive. Mas não Aí eu acordou de acordei madrugada? às 6 da manhã, já quase dia, né? Horário, né? Não era um horário, assim, tipo, de madrugada. Eu tomei agora tu imagina o susto que eu tomei, eu tava vestida. Onde eu estou? Eu falei, gente, o que foi isso? Aí levantei, tomei banho. Aí fiquei muito assustada. Aí fui comer, assim, tipo, porque eu não tinha comido nada. Assim, eu tinha comido aquela hora no discipulado. Aí tomei banho, deitei, dormi de novo de tarde. Tipo assim, eu tava muito cansada na que terça-feira. delícia. Descarregou. Tipo assim, muito cansada. Daí o que eu fiz, né? Eu evitei mexer no celular. E assim, ó, primeiro, a dificuldade de evitar mexer no celular, né? Porque toda hora aquilo chama, né? Principalmente o WhatsApp, assim, né? As pessoas mandando. E tinha uma situação minha específica que a pessoa queria que eu respondesse. E a pessoa começou a mandar mensagem. Tipo assim, preciso que responda. E eu sabia que não era uma coisa, assim, urgente, né? Até porque eu sabia o assunto. Mas aquilo me fez pensar o quanto também existe uma cobrança externa. Total. Emergente. Tudo é muito... Tudo é urgente. É urgente, né? E aí eu lembrei até de uma situação que aconteceu nas minhas férias. A pessoa me mandou uma mensagem, uma pergunta, e eu não respondi. Eu até vi que ela tinha mandado, mas como eu tava evitando também ficar no celular, e daí deu 24 horas e a pessoa me mandou uma mensagem me xingando bastante, assim, sabe? Interpretou aquilo como se ela fosse uma pessoa menos importante, que eu daria atenção para outras pessoas e não daria para ela. E fazia 24 horas que eu não tinha respondido, assim, né? Eu até mandei isso lá no grupo porque eu falei, gente, se alguém reclamar disso, eu quero explicar o porquê. Não sei se vocês lembram. Enfim, a pessoa queria uma informação. Ah, sim. E aí eu voltei na conversa, em outras oportunidades, a pessoa me perguntou uma coisa e, tipo assim, em 2, 3 minutos eu respondi, sabe? Então não é meu, assim, de nunca responder. Eu tento, mas às vezes demora um pouquinho, né? E aí eu falei pra pessoa, olha, eu tô de férias e tal. O quanto as pessoas também não entendem e lançam sobre a gente essa expectativa de resposta imediata. E a gente também quer suprir essa expectativa das pessoas, quer responder imediatamente, quer manter, né, as coisas alimentadas. Por exemplo, a gente, né,
agora eu tenho trabalhado mais com o Instagram, então tu fica pensando, poxa, se eu não posto nada, né, também uma coisa vai gerando outra, porque diminui o engajamento, e pra gente é importante, né, eu tava vendendo curso, então eu tinha que fazer isso o tempo todo. Então, assim, eu acho que existe uma demanda sobre a gente, e a gente acaba se sentindo responsável de responder essa demanda, e isso vai gerando ansiedade mesmo, né? E aí ontem, assim, a pessoa me mandando muitas mensagens, e eu pensando, cara, eu não vou responder. Eu não vou responder, mas a minha vontade era de retribuir aquela demanda da pessoa, né? Então a gente fica naquela loucura. É que são né? várias pequenininhas coisas, né? Por exemplo, eu respondo só essa. Não, é que é milhares de. Mas daí e aí a pessoa responde, aí você tem que seguir a conversa. É que tu vai doutrinando o teu público também. Tipo assim, como tu tem a tua... Como tu costuma responder rápido, as pessoas esperam isso de ti. Eu acho que de mim as pessoas já sabem que elas vão responder daqui... Eu respondo, sei lá, semanas. Eu acho que elas já entenderam isso. Pelo menos o público que mais manda mensagem. Então também... É a maneira como tu vai alimentando isso em quem te manda mensagem. É porque eu sou bem rápida pra responder, procuro ser. Né? Às vezes acontece de eu não responder, de eu esquecer, de ficar pra trás. Tem gente que reclama. Mas eu ainda me acho uma pessoa que tento dar... Sim, eu acho tu bem ativa. Tento, sabe? Eu tento. Mas é que é impossível, gente. É quase... É que as pessoas não têm a dimensão do quanto é impossível pra gente. Ontem eu fiquei sem responder, já acumula quase 100 mensagens. É uma coisa louca. Mas eu fico semanas, meses, assim. Eu também, meu Deus. Mas eu tiro, pelo menos uma vez no mês eu tiro pra desafogar o WhatsApp. Ó, eu tô com Instagram não respondo. 34 Instagram até peço perdão a todo mundo pessoas, aqui, eu não consigo. 134 pessoas. Eu não sei quantas isso dá em mensagens. 61 minha tem aqui agora. Imagina, eu nem sei ver. Eu nem sei, eu tenho que parar. Você sabe que dá pra coisar aqui, né? Esses 3 tracinhos aqui do lado? É que acho que o meu é business, não tem isso aí. Olha, se você clica ali, ó, ele vai subir todas que tu nunca respondeu, ó. O filtrar o meu não ali, tem. né? Meu Deus do céu, acho que é bem mais que... Enfim, pessoal, me desculpem. Não, mas é porque eu acho que, assim, é muita demanda. E as pessoas não conseguem compreender isso. As pessoas não conseguem compreender. Sim. E aí a gente fica nessa loucura de alimentar e saber... E eu acho, assim, também, nós não fomos criados por Deus para esse excesso de informação. Eu acho que satura, né? Eu acho que isso está adoecendo as pessoas, porque a gente não foi feito para isso. A gente não tem essa capacidade de abrir tantas janelas. E aí a gente abre muitas janelas, muitas conversas, muitas pessoas, tudo ao mesmo tempo. É muita informação, é muita conversa, é muita coisa, a gente não foi feito para isso. E aí, o que gera também, né? Ansiedade, né? Gera ansiedade, gera descontentamento, gera frustração. Eu acho que é um monte de coisa que tem consequência, e o acúmulo, né? Por exemplo... Mente cansada. Você... A primeira coisa que você pensa não sou o suficiente, né? Porque você não... Culpa. Exatamente, você não se sente culpada. Não... Por exemplo, vamos pegar a minha posição, né? Enfim, nossa, né? Que todos nós fizemos a mesma coisa. A primeira coisa é essa culpa e essa certeza, assim, dessa insuficiência. Só que aí você pensa, poxa... Mas eu deveria estar respondendo, né? Eu deveria estar... Faz parte do que eu faço, né? Isso tem várias profissões que acontece isso. Por exemplo, os médicos, né? Tem vários. Então, aí você... Por exemplo, já olha pra mim e fala... Eu não deveria estar fazendo o que eu tô fazendo. Não consigo nem responder o WhatsApp, né? Mas chegou num limite, assim... Das pessoas e até dessa educação, né? Nossa, de mandar e ter que responder e tudo mais. Tem até um meme que é bem engraçado, assim, que... Na verdade, são prints, assim, mas de pessoas de loja, assim, de orçamento, que é assim, a pessoa manda orçamento, pedindo orçamento 1h. Daí ela fala, oi, gostaria de pedir um orçamento, não sei o quê. Daí tá lá, 1h. A pessoa resolveu o cliente, né? Resolveu pedir o orçamento no WhatsApp. Aí deu 6h, ele fala, olá, ainda estou no aguardo. Sim. Aí quando deu, tipo assim, 10h, ele fala, infelizmente não fecharei com você, pois não tive retorno. É isso que as pessoas fazem. Isso é loucura. E aí, muito nosso, né, de olhar pra isso, por exemplo, e falar assim, isso aqui é inviável, né? A gente vai precisar colocar esses limites, porque senão a gente vai se definindo por aquilo que a gente não consegue fazer. E a gente não vai conseguir fazer. Não é que a gente é desleixado, não vai conseguir fazer. Né? Enfim, então, vai gerando em nós muita culpa, muita insegurança, excesso, por exemplo. Às vezes eu falo, meu Deus, eu preciso desistir disso. Mas não é que você não precisa desistir.
Mas você precisa administrar melhor. Mas, claro, tá, trilhões de coisas acumuladas. E aí a solução é sair embora. E às vezes não é. Então, viver nesse mundo maluco das redes sociais, das respostas, da tecnologia, do celular, precisa de uma saúde emocional muito grande, assim, para você driblar as coisas e não te definir por elas, né? Sim. Isso é um lado. O outro lado é o nosso consumo. Mas, enfim, a gente vai por partes, né? Sim. Eu, com certeza, me vejo usando demais também. Ontem eu fiquei o dia inteiro sem, tava até na assistência meu celular, então eu literalmente nem tava com ele, nem pra, tipo assim... Coisa boa. Despertador, tirar uma foto, sabe? E foi tão bom, até achei que eu ia sentir mais falta, né? Porque, como é a nossa folga, tu não tem muito o que fazer, assim, né? Não tem muitas atividades. Mas foi muito bom, parece que minha cabeça descansou, foi muito bom. Mas eu tava folheando aqui enquanto estavam falando, esse livro aqui, ó. Eu tava falando pra vocês, né, nos bastidores. A minha vontade é pegar, abrir e ler pra vocês tudo aqui. Porque ele é muito bom, esse livro. Ele fala muito sobre o que tá por trás de toda essa complexidade na nossa relação com as redes sociais, com a internet, sabe? Fala, inclusive, assim, que cabe a nós, nessa geração, discernir pra que serve, no que é bom e quais são os malefícios, porque senão a gente vai ferrar com a próxima geração, né? E acho que a gente não tá fazendo isso muito bem, né? E ele vai falando muito, assim, o que tá por trás desse vício, dessa necessidade tão grande. Ele fala muito, assim, né, que a gente é viciado em distração. Esse é um capítulo, né? A gente não consegue ficar no tédio. A gente não consegue ficar sem novidade, sem saber alguma coisa que aconteceu, né? Ele até fala, né, que as distrações nos proporcionam uma fuga fácil do silêncio e da solidão, por meio dos quais nos familiarizamos com nossa finitude, nossa mortalidade inevitável e a distância de Deus em relação a todos os nossos desejos, esperanças e prazeres. Que pra gente entrar em contato com coisas da vida, com as pessoas, com o que tá dentro de nós, se tornou insuportável. A gente precisa ficar tendo acesso e é assim, ó, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a uma pessoa que morreu. Ontem eu tava vendo uma pessoa que morreu, um dentista, né, dos famosos, né? Isso. Ao mesmo tempo a gente fica sabendo disso, e aí a gente sabe de uma coisa muito engraçada, daí vê um meme, é um bombardeio de informações. Que bem como a Lê falou, o nosso cérebro ele não foi criado para lidar com isso em tanta intensidade, né? E aí, enfim, não é à toa que o aumento até, né, de depressão, de ansiedade, está relacionada a uma sociedade que é refém, é escrava disso, né? E aí ele fala uma coisa bem interessante, né? A fim de anestesiar a dor do vazio que nós temos, a gente pega os nossos novos e poderosos antidepressivos de variedade não farmacêutica. Né? Para não lidar com o vazio, para não lidar com as questões existenciais que até nos fariam pensar sobre a existência de Deus, sobre a eternidade, a gente já vai se distraindo, né? A gente faz muito isso com as crianças, né? As crianças não sabem lidar com o tédio, criar uma nova brincadeira ou ficar pensando em nada. Não, a gente já mete alguma distração, algum entretenimento, como se a gente precisasse disso todo o tempo. E a gente não precisa disso todo o tempo, né? Olha só vou... Mais uma parte aqui, dá vontade de compartilhar todo o livro. Mas ele fala de... algumas coisas que nos atraem, que fazem a gente ficar horas, principalmente de manhã. Tem gente que acorda com o celular. Não que, tipo, só consegue acordar, primeiro mexe no celular, depois abre o olho, né? Tem muita gente que é assim, né? E por que essa necessidade tão grande, né? O John Piper, ele fala que é o doce sabor da novidade. A gente quer estar por dentro de tudo, quer estar informado. E aí tem aquela sensação de perda, né? Se eu não tô ligado, se eu não tô olhando, meu Deus, eu não posso ficar mais de 2 dias. Coisa mas imagina se uma nova pandemia acontece e eu não vou ficar por dentro. A gente tem essa sensação. Eu tenho muito disso. Se eu fico muito tempo longe do meu celular e, por exemplo, tô longe da minha filha, eu já penso, meu Deus, eu preciso estar conectada, porque alguém vai me mandar mensagem dizendo que aconteceu alguma coisa. Então a gente cria uma ideia de que a gente vai receber uma notícia bombástica ou que a gente vai perder alguma coisa muito importante, né? O doce sabor do ego, né? A gente quer sempre saber o que as pessoas estão dizendo sobre nós, o que elas responderam, se reagiram, o que pensam de nós. Tá muito vinculado a isso. O doce sabor do entretenimento. A gente sempre quer consumir algo que é fascinante, que é engraçado. Não sabemos lidar com o tédio. Nos esquivamos do tédio.
Memezinho do dia. É o meu devocional. O meu devocional. A gente se esquiva da responsabilidade, ele fala aqui, porque a gente quer se livrar dos pesos dos papéis que Deus nos deu como pais, mães, chefes, empregados, estudantes. Uau. Pesado, porque de fato, né? Eu até fico pensando, qual é a imagem que os nossos filhos vão ter de nós, né? Quando eles crescerem. Por exemplo, eu tenho muito a imagem da minha mãe fazendo almoço, limpando, correndo, sentando com a gente. Que imagem que os nossos filhos vão ter, até física, né? Da gente sempre com o celular em mãos. E a gente se esquiva das nossas dificuldades, porque para adiar, lidar com os nossos conflitos, né? Ou com dores, ou com doenças, ou com coisas que tem que resolver, a gente vai se escondendo, né? Atrás da nossa chupeta digital, como fala lá num documentário, né? Como é o nome desse documentário? Aquele documentário que tem na Dilema das Netflix. Redes? Dilema das Redes. Ele fala que a nossa chupeta É muito digital. bom aquele documentário, né, Muito bom. inclusive. É muito bom. E assim, a gente não... Uma das coisas que eu percebo é que a gente não tem esse espaço para você vivenciar de fato e integrar as coisas que você tá para viver. Por exemplo, eu não tô nem falando... não tô nem falando sobre as coisas da vida do tipo, sentar e degustar um almoço, né? Tipo assim, aproveitar o almoço. Não tô nem falando sobre isso. Porque você tá ali, né? Mas eu falando assim das coisas internas mesmo. Você não tem tempo. Por exemplo, se você citou a morte do Rafa, né? Daquele dentista. Por exemplo, antes das redes sociais, quanto tempo a gente ficaria ruminando esse assunto? Exato. Mas, tipo, já mudou. Qual que é a próxima, né? Agora é a só traição do Neymar. Agora é a traição do Neymar. Então, Que Neymar, gente? Hoje é Luísa da Luísa Sonza. Sonza. Hoje. Tá, já a do mudou. hoje. o que deu? Não. Não sabe do Chico? Não, tô por Se fora. tu me quiseres. E quem tá ouvindo isso agora tá pensando, meu Deus, elas estão muito atrasadas. Muito atrasado, mas só porque vai ter o quê? Uma semana de diferença? Enfim, então, e você vê, né? E claro, são tudo assuntos, mas eu quero dizer assim, as coisas mais internas mesmo, né? Por exemplo, poxa, se eu tô passando por uma certa situação, assim, é meio automático a gente querer sair das situações. Por exemplo, sei lá, briguei com meu marido, vamos supor, sei lá. Eu não paro para pensar, refletir, mudar de atitude se for necessário, planejar como nós vamos resolver isso. Por quê? Porque eu já mudei, tô muito brava com ele, enfim. Daí já vou entrar aqui, ó. Perfeito. O que tá rolando e quantas aqui? vezes a gente não medita até no que Deus tá falando com a Exato. gente, né? A gente não consegue... Tu usou o termo ruminar, que é bem o termo que a gente usa para meditar, né? A Bíblia fala sobre meditar na lei do Senhor mais do que ler a lei do Senhor, né? Exato. Deus Por não- a uma gente- palavra você pode ficar muito tempo ali, né? Na Até palavra um de Deus. culto, né? Tu ouve a palavra ali e... Pô, deveria ficar pensando naquilo, conversando com as pessoas, mas assim, já é passado aquilo. Uma conversa que eu tive com um amigo que foi profundo, passou, porque já tem que ter uma próxima informação e a gente se acostumou E a viver acaba assim. que a gente acaba vivendo sempre num nível muito raso das coisas, né? Porque vem uma informação muito pronta, tu não consegue às vezes pensar sobre aquilo, refletir, tentar avaliar se aquilo realmente faz sentido pra ti. Tu só vai recebendo e não tem profundidade. Tanto que assim, por exemplo, até podcast mesmo, né? Quem tem o hábito de ouvir, ouve várias coisas. É muito da informação. Informação aqui, informação lá. Tu não consegue pensar se aquilo realmente tem um fundamento, se aquilo faz sentido pra ti, porque Ou é tudo trazer raso. pra prática, né? Quantos pod nossos, talvez, que a galera ouve, mas assim, E não fui consegue. ministrado, quero mudar, mas não, já tô em outro Já assunto. tô no outro assunto, que não consegue aprofundar. Isso mesmo. E até assim, por exemplo, a gente às vezes não leva em consideração o que isso produz em nós inconscientemente, né? Por exemplo, isso vai desde quem você segue, o nicho de coisas que você está consumindo, enfim. Mas não sei se vocês têm isso assim, por exemplo. Acho que a Cal teve um que aconteceu e ela falou em voz alta e eu falei, meu Deus, eu sinto sempre isso. E ela falou de uma situação específica e eu falei, meu Deus, tu sente isso? Eu ainda perguntei pra ti. Porque, por exemplo, assim, por que eu tô mal? Já viram isso? Sim. Eu lembro que tu falou assim, eu tô mal com alguma coisa, o que é? Daí tu já foi ali, Eu tô triste, alguma coisa, tu não abriu. lembro o quê. Eu tenho muito isso, assim. E aquilo me deixa mal. E às vezes era uma coisa aleatória de um país aleatório. E não que a gente não tem que, óbvio, né? Mas assim, eu nem sei o que era, eu só vi uma cena
não me aprofundei pra orar ou pra resolver ou pra Uma nada. mensagem que tu recebeu de uma Negócio- coisa que tu tem que resolver. Meu E aí, Deus, putz. e assim, aí eu fico mal, e aquilo já muda meu dia, aquilo já muda meu humor, Uhum. e a gente não tem ideia das coisas. Como você arrastar, vai te consumindo de tristeza muitas vezes. Por exemplo, não tô bem no meu casamento, ou não tô mal financeiramente. Quem que você segue? Segue milionários, segue gente doriana nas redes sociais. E você já não tá bem, você já tem uma coisa. Aí o que A você gente não faz? consegue dimensionar a influência que aquilo tem sobre E o você teu começa a olhar um e estado olha emocional. outro, e olha outro, e olha outro. A princípio era só pra distrair, a princípio era só pra você ver uma coisa diferente, e não vai fazendo mal nenhum, e aquilo vai te gerando uma angústia dentro de você, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai chegar nesse lugar, que você nunca vai ter um marido legal. E assim, pergunta especificamente por que tu tá sentindo isso? Não sei, porque eu tenho certeza que é assim. Sim. E aí tu vai ver, não, é uma coisa influência. que eu já me percebi também. Isso eu me percebi faz muito tempo e até dei uma refreada porque eu percebi, mas é uma coisa que eu tenho uma tendência. A gente que lida um pouco com internet, a gente sempre tem as pessoas ali nos afirmando, né? Ah, que texto incrível. Necessário. Ah, você foi necessária, muito usada por Deus, tal. E é, tipo assim, muito constante até esse tipo de mensagem, assim, porque a gente tem uma produção de conteúdo, vamos dizer assim, que vai abrindo espaço para esse tipo de comentário, né? E eu lembro que teve uma época, eu reparei muito nisso, eu lembro que até eu era solteira, o Instagram era uma coisa assim, meio que nova até na época, e eu postava muito textão, a gente postava foto e texto, nem tinha vídeo, era foto e texto. E eu lembro que eu postava vários textos, assim, foi assim que meu Instagram até começou a crescer na época, porque eu escrevia muito texto do que Deus estava me ministrando. E eu comecei a reparar que toda vez que eu não estava muito legal, que eu tava ou me sentindo assim, sei lá, autoestima baixa, ou meio carente, ou meio borocochô, eu ia lá e postava um texto, porque daí rapidamente eu ia ser muito afirmada, entendeu? Ia ser muito amada. Até tem uma frase que fala assim, ó, é um escritor que disse isso, Andy Crouch. Ele disse que ficou 40 dias offline, sem tela, sem mídias sociais. E ele disse assim, ó, o que eu mais tinha medo de perder não era informação, mas afirmação. E é bem isso, né? Mudei um pouco o assunto, mas dentro do mesmo assunto, a gente, às vezes, não percebe o quanto isso está ocupando um lugar problemático na nossa vida, né? Por exemplo, quantas traições, às vezes, são, de certa forma, motivadas por isso, né? Porque lá você é amado e tal pessoa curte a tua foto, o teu marido só é grosso contigo, né? Ou então até no lugar de Deus. Ele vai ocupando as redes sociais, a internet, a tecnologia, lugares na nossa vida que são fantasiosos, não são verdadeiros, não suprem verdadeiramente, mas dão uma sensação de, sabe assim? De acalmar o teu coração de uma maneira superficial, né? Eu achei muito interessante isso, porque a nossa identidade vai dependendo disso. Eu sou amado se eu sou curtido, né? Se eu sou seguido. A gente olha as pessoas, às vezes, com esse olhar, né? A gente olha uma pessoa normal na rua e não dá nada pra ela. Daí a gente vê que ela tem muitos seguidores, que ela é uma pessoa que se posiciona. A gente já olha com outros Já olhos. atribui valor, né? Cara, isso é muito problemático. Isso é muito doentio, entendeu? Tipo, tu olhar a pessoa baseado nisso. E tratar a pessoa com uma honra maior, um reconhecimento maior, baseado nisso. Daí tu vê que a pessoa tem, sei lá, 400 seguidores. Gente, isso é, tipo assim, é uma adolescência eterna, parece. Parece que é uma adolescência na nossa vida adulta. E a comparação que gera ingratidão. Assim, tem muitos benefícios, né? Estamos aqui podendo contribuir com as pessoas porque por causa por um disso. outro lado, né, a gente consegue ter acesso a Claro. pessoas que a gente nunca teria, a gente consegue ter acesso a conteúdos de Claro. forma gratuita que eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha 14, 15 anos, quando eu comecei a querer buscar ler e ter conteúdo. E a gente não tinha acesso às coisas, assim, não existia acesso. Então, eu me lembro que uma vez eu marcava, assim, na igreja também não tinha discipulado, daí eu marcava com o pastor, levava várias dúvidas de coisas que eu lia sozinha em casa com 15 anos e que eu não entendia, porque eu não tinha. Hoje não tem isso. Hoje eu vejo, por exemplo, o Samuel, né? Ele lê a Bíblia lá e ele mesmo procura lá, ele pede, mãe, tal pessoa falando sobre isso, é legal, é certo?
é uma pessoa que tem credibilidade. Ele mesmo se resolve, ele resolve na aula, tipo assim, porque ele tem acesso. Isso é uma bênção, por um lado, Claro. né? É uma bênção Sim. você poder, de repente, estar ouvindo o pod aqui, que é uma conversa de pessoas que são cristãs, de uma maneira mais informal. É uma bênção. Só que, assim, discernir quando isso passa do limite, quando isso afeta, é que é difícil pra gente, né? E eu acho que nem só no ponto emocional, mental, que, tipo, daria pra discutir só sobre isso, né? A nossa mente tá poluída, tá encharcada, tá com um excesso de informação que literalmente adoece, mas também o quanto nos prejudica espiritualmente, né? Isso Com que a Lari certeza. falou, de não ruminar as meditações, né? Não elaborar pensamentos. Refletir sobre o que tá vivendo. Olha só esse trecho aqui, né? O John Piper, ele fala que sinto que preciso ser salvo, não é do John Piper, tá? Mas tem um monte de citação dele. Sinto que preciso ser salvo todas as manhãs. Eu acordo e o diabo está sentado bem na minha cara. Essas primeiras horas da manhã são vitais para a saúde espiritual e para progredir nas batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Satanás sabe disso e quer destruir a nossa vida devocional, levando a gente a distrações, né? Então, ele fala muito isso. Não permitam que suas mentes sejam facilmente distraídas, ou vocês com frequência terão sua devoção destruída. Uau. Quantas vezes a gente ficaria atento aos sussurros do Espírito Santo, mas a gente não tem espaço na nossa mente, porque a gente tá vendo o meme do Sim. aleatório do Jânio. Tá sempre com a mente ocupada, né? Não tá... E eu vejo assim, por exemplo, pra mim, inclusive, é meio adoecedor, porque eu tenho uma dificuldade com ansiedade. Eu sou uma pessoa de mente acelerada. Eu tenho dificuldade Demente acelerada. Demente. Eu já entendi. Eu sou demente. Demente, Não é, sério. amiga? Também um pouquinho. Acho que não. Não, a minha mente é muito acelerada, assim, né? Muita informação. Eu tô sempre pensando. Então, eu acho que quanto mais eu inserir informações, mais as minhas conexões aumentam, mais eu penso em coisas, né? Então, por um lado, essas conexões ajudam na criatividade em alguns momentos, mas isso também deixa o tempo inteiro com a cabeça pra desligar, muito ativa, é muito difícil. Até o orar sem cessar, né? Que a palavra Exatamente. fala. Era Não pra consegue, gente estar tá sempre lavando uma louça, sabe? e Em orando. comunhão com o Senhor. Mas não, a gente tem que estar ouvindo um podcast. Eu me sinto perdendo tempo. Quando que eu tava esses dias? Acho que eu tava na manicure. E eu tava ali parada. Não podia mexer no celular, porque tava com a mão ali. Eu falei, gente, o quanto que eu tô perdendo de tempo aqui. Que eu podia estar lendo um livro, eu podia estar resolvendo uma coisa, podia estar lavando uma louça, podia estar escrevendo um texto. Tipo assim, não, gente, a vida é pausar também, é parar também, né? Existe uma pressão de produção muito relacionada a isso. Eu assim, tô ouvindo e, na verdade, são dois lados, né? Nós temos dois lados. Nós temos os superprodutores, então, que usa as redes sociais para produzir, se sentir, assim, motivado pelas respostas das pessoas. Então, atualiza o tempo todo, busca mais informação para fazer um conteúdo ainda melhor. E isso vai gerando, assim, parece muito bonito, parece muito nobre, só que isso vai gerando uma ansiedade, porque daí não foi tão bom, o engajamento não foi tão bom, então você fica consumindo e, assim, é para produzir e tal. E nós temos um outro lado que são de pessoas que não produzem, por exemplo, não são produtores de conteúdo, tem suas redes sociais ali, postam bem raramente e tal, mas que são Fica extremamente... consumindo. E fica ali comendo daquilo, E comendo falando mal de daquilo. quem produz. Então, assim, a gente tem dois públicos aqui e os dois com o mesmo problema, né? Os dois com o mesmo problema. Se Isso é distraindo e se levando, e assim, se perdendo naquilo que talvez poderia estar vivendo na vida real, né? Sim. Então, por exemplo, talvez está produzindo tanto conteúdo que não consegue cuidar das pessoas na igreja, né? Porque, enfim, só tô produzindo muito conteúdo e aí tem uma beleza no sentido de, nossa, aqui eu vou expandir, né? Mais pessoas vão ouvir e tal. E no fim das contas, às vezes, a intenção, na verdade, é para bombar o Instagram, ter mais engajamento, ou crescer, ou enfim, aparecer o nome, e popularidade e tal. Então, às vezes, parece muito bonito, né? E outro lado, as pessoas, eu tenho a vida real, eu tenho os meus filhos, eu trabalho, eu não fico gastando aí fazendo coisa na internet, mas é uma pessoa extremamente viciada em consumir.
em ficar olhando, e gastando tempo e senta lá no julgando, sofá. né? Ou às vezes nem Instagram, às vezes tem gente que joga muito. Né? Gente velha, assim, adulto, sabe? Tipo, que joga. Fazendinha do Candy Crush. Sei lá, tudo que fazem. Ou então fica em site de Facebook mesmo. Tem muita gente mais velha que fica. Às vezes fica vendo receita, não tem nada de errado. Mas é um tempo além do normal. Então a gente tem os dois lados, né? E um não pode apontar para o outro. Eu acho que, de qualquer forma, nós somos tentados a isso. Tentado ao quê? A desviar daquilo que Deus está chamando a nossa atenção. Então, isso trata desde o devocional, desde você servir na igreja, desde você cuidar dos seus filhos, olhar nos olhos, né? Quantas mães e pais aqui faz tempo que não senta no chão, olha nos olhos e troca uma ideia. Porque no momento que tá ocioso, nossa, agora eu vou relaxar, vou pegar o meu celular, né? E nunca mais conversou. E por estar sempre junto ali, mas cada um no seu celular, acaba E até passando, falando né? de mãe e pai, né? Cuidar até dos filhos nesse sentido, assim, né? Do uso exagerado, assim, de Perfeito. telas, né? A Aninha, ela é bem pequenininha ainda, né? Então, não posso dizer muita coisa que posso morder a língua. Mas a gente tomou essa decisão de ela não ter acesso a telas, né? Então, ela não vê televisão, videozinho. A gente não mostra pra ela. Não vou dizer que nunca não viu, porque já aconteceu exceção. Assim, por exemplo, eu e a Lê fomos viajar, que ela foi me ajudar com a Aninha. Era um caos. E pra gente conseguir engolir um arroz, a gente deixou, acho que 2 minutos, mas... Tipo assim, raras exceções, assim. A gente tomou essa decisão, eu e o Geise, como pais. Eu não julgo quem precisa usar, porque realmente é uma mágica que acontece, a criança fica paradinha. E às vezes, sei lá, mãe solteira, não tem rede de apoio. Eu não julgo, de verdade, tá? Eu sei o quanto às vezes ajuda. Mas foi uma decisão que a gente tomou e que a gente se esforça muito. É bem cansativo. É bem cansativo, porque assim, a gente vai com ela... na casa de pessoas, assim, na nossa rotina pastoral. A gente vai na casa de pessoas, rolê depois do culto, tudo. E seria muito mais prático pra gente ter uma conversa com dignidade. Botar ali, ela fica pelo menos, sei lá, 10 minutos. Mas a gente não quer ficar abrindo exceção, porque senão a gente vai acabar cedendo. E foi uma escolha nossa, pelo menos nessa idade. Daqui um pouco ela vai estar um pouco maior, a gente vai deixar num determinado tempo. Enfim, foi uma escolha nossa. E eu vejo já os benefícios... já nessa idade, sabe? É muito cansativo, é bem sacrificial, porque tem que ficar inventando coisa, brincando, tal. Mas até a prof dela já chamou a gente e falou, olha, ela tá muito além da idade dela na linguagem. Ela tem 1 ano e 5 meses e ela começou a montar frases. Tipo, ela é muito novinha pra isso, né? Ela já tem um repertório de palavrinhas de mais de umas 60 palavras. Eu fui contar esses dias, tipo, é bastante. E eu acho que tem a ver com o perfil dela, tem a ver com a gente ser muito também comunicativo, falador. Mas eu tenho certeza que também é uma colheita disso, né? Com certeza. E eu me preocupo muito, assim, observo tanto na clínica quanto até na igreja, assim, hoje eu vejo os pré-adolescentes, os adolescentes, eles são muito monossilábicos, eles têm muita dificuldade na interação social, em sustentar uma conversa, em se preocupar com o outro lado, em sentir o que o outro está sentindo. E com certeza está relacionado isso, né? Se você for jogar lá no Google acadêmico o número de pesquisas que já trazem, assim, evidências disso, já é grande. Tu imagina daqui a um tempo, porque a gente ainda não viu essa galerinha adulta, né? Então, enfim, vocês como mães mais velhas, pedagoga, enfim, líder de ministério infantil, acho que podem falar melhor ainda, mas eu me preocupo muito com a nova geração e eu quero tentar tomar muito cuidado, assim, com a Aninha. Ainda acho que ela vê a gente demais mexendo, sabe? Ela vê muito, assim... É porque o nosso trabalho, de certa forma, é muito difícil separar, né? Eu não via meus pais mexendo, nem lembro disso. As crianças reclamam, assim, Mas minha da mãe gente. mexe um monte hoje, por exemplo. Nossa, minha mãe fica... Minha mãe também, Facebook, ela ama. Então. Mas engraçado, assim... é bem desse tempo, né? Desse tempo. Desse tempo. Mas as crianças reclamam, assim, né? E eu vejo, assim, por exemplo, o nosso programa lá em casa sempre foi assistir filme. A gente gosta muito de assistir filme, né? E às vezes eu tô no metade do filme e às vezes é uma coisa do filme, que eu vou pesquisar pra ver, sabe? De usar esse recurso, as crianças reclamam demais, porque a gente acaba vivendo aquilo o tempo inteiro, né? Eu percebo, assim, o quanto eu preciso me corrigir como mãe, né? Porque uma coisa é a gente querer o filho, a gente exigir do filho, mas a gente não fazer também, né? Esse é o meu erro. A gente, por exemplo, até com relação a isso, no nosso dia de folga, por exemplo, terça-feira,
chega segunda-feira à noite, tipo assim, meia-noite, a gente tá indo dormir. O Felipe já fala, dá o celular. Então eu tenho que entregar, os 2 desliga e vai pra dentro da gaveta. E só pega pra botar pra despertar Legal, pro amiga. outro dia. Porque terça-feira eu preciso que eles. Que pra óbvio, gente tá vinculado ao trabalho também. também. E assim, eu preciso. Uma das coisas que a gente sempre conversa lá em casa, assim, né? Eles sabem da nossa rotina, assim, e a gente procura sempre ver de forma saudável, né? Nesse sentido, assim, de. Eles têm que estar na igreja? Não, eles não têm que estar na igreja o tempo todo, né? Se for uma decisão nossa, eles têm que ir pro culto deles, eles têm que servir na igreja, como uma pessoa que ama Jesus, né? Mas, então a gente sempre tenta driblar as coisas e falar pra eles o quanto eles são prioridades na nossa vida, né? Então, eles sabem que, assim, se estamos trabalhando, estamos trabalhando. Então, assim, precisa conversar, vamos conversar, tá tudo certo. Vida de mãe, família e tal, tudo certo. Porém, a exigência deles com relação... Eles nem precisam, né? Mas é terça-feira. Terça-feira, final de semana, sábado é mais tranquilo também, né? Domingo ali, entre um culto e outro e tal. Mas terça-feira é o dia que a gente fala assim, ó... Agora tudo Nada mudou. mais importa. Tudo mudou. Pode cair a igreja, pegar fogo, a gente vai ver na quarta-feira, né? Então... Eles veem isso muito claro, assim, e a gente faz questão de falar, pessoal, vamos lá aguardando, olha que legal, agora, né, vamos fazer diferente. Então, justamente porque o celular faz parte do nosso trabalho... Fazer uma pergunta. gente- Perdão, pode ter. Não, faz parte do nosso trabalho, então eles sabem que, assim, a gente não está viajando no Instagram, né? Existe lá, a gente tá respondendo, é reunião, é coisa, aí administrativo chama, a comunicação chama, aí vem pro trabalho, e volta Sim. pra casa, e termina de mandar o que não conseguiu mandar à tarde porque tava em reunião. Então, assim, eles veem essa movimentação. E sábado eu preciso que eles entendam, né? Agora o negócio mudou completamente. Vocês, assim, não importa mais nada, assim, né? Sim. Eu não tenho ideia de quando que com qual idade que começa a ter celular. Tem uma média, tipo assim, a criança lá, com quanto na adolescência, que tu dá, que ele Então, tem o aparelho dele. Lá em casa, a gente foi quando a gente começou a ver que precisava muito falar com eles quando eles estavam fora. Então, aconteceu muito isso por causa da escola de inglês, que não é a escola que eles estudam, né? Não é uma escola por princípios. A gente tinha muito medo disso, assim, né? É a primeira vez que eles foram para um lugar que não era cristão. Foi no inglês. Tipo, que eles tinham que conviver todo dia. Então, foi ali que a gente tomou essa decisão. Então, foi por volta de... porque só o Joshua tinha, né? Porque o Joshua é mais velho, assim, né? Então, ele tinha uns 11 anos, mais Acho ou que menos. é a média, né? Que... Eu acho que o Samuel também. Eu não consigo lembrar bem Eu certinho. também não consigo bem a idade. Bem a idade. Mas Porque a, gente foi ter a Elisa com o não quê? tem. Com uns 15 anos? Eu fui ter com 18. Eu Não, já eu era fazer mais fui, nova. eu fui mais nova também. Mas a Elisa, assim, a Elisa não tem, né? Até agora há pouco ela teve uma fase aí que ela teve um celularzinho velho lá que a minha mãe colocou, que daí ela ligava pras primas. Mas aí ela quebrou o celular, o que ela fez lá? E não era um celularzinho velho, né? Sim. Mas ela quer muito o celular, todo mundo tem, ela não tem, né? Ela tem 8 anos, ela se sente muito excluída colegas dos têm rolês. já. Sim, daí, tipo assim, quer mandar mensagem. Daí agora ela pediu pra ter um Instagram, daí é fechado, né? Ela tem. Porque daí ela fala com as amigas, manda mensagem pras amigas. Tipo assim, Não, o Instagram dela bomba. ela já Gente, eu sigo ela. Ai, não sei se segue. Capaz que procurar. sim, é fechadinho. Mas ela se comunica, assim. Hoje mesmo ela fez, tirou ela foi lá, pegou meu celular, fez um story, fazendo até uma brincadeira, assim. Postou lá nos stories dela. Tipo assim, ela quer fazer, ela tem 8 anos. E ela tem uma cara de que vai ser blogueira. Se deixasse abrir essa porteira pra ela, ela vai que vai. Abrir essa oportunidade. Afilhada de Larissa. Vai aparecer. Ela tem jeitinho, assim, né? Ela tem uma boa comunicação e Sim. tal. Mas a gente sempre refreiou, assim, nela. Até ela teve oportunidade, assim, de fazer algumas coisas e a gente não deixou, porque eu também não quero incentivar, porque eu acho ela muito nova ainda pra isso, né? O Samuel não tem muito interesse, mas eu vejo que ela já seria uma coisa que ela iria gostar, assim. Sim. Não, é bem complicado. Eu acho que eu uso demais, assim, até... Porque quando tu se coloca nessa posição de produtor de conteúdo, meio que tu também se auto-engana de que, não, eu tenho que alimentar, porque eu tenho trabalho também com isso. É difícil. Mas às vezes nem tem uma cobrança, tá? Às vezes tem. E aí, tipo... sei
lá, meio que tu entra numa cultura, num modo de viver, mas ao mesmo tempo vai te dando nojo, entendeu? Que é como eu tenho me sentido. Eu tenho um pouco- vários surtos de tipo assim, eu também. "Ui, não quero mais. Aí passo lá, sei lá. Porque acaba dia que inteiro sai sem do entrar. lazer, se torna literalmente trabalho e tal, e meio que cansa, e daí tu acaba que, tá, deixa, não quero nem E ver. muita exposição também, né? Eu me sinto mal às vezes, né? De me expor assim demais e tal. Eu Tu nem se incomodo. expõe, tu não faz nada. Porque eu me sinto mal, assim, eu não gosto muito assim de colocar as crianças, eu me sinto mal. Eu tento levar isso mais como profissional mesmo do Eu que vejo que tu tem esse mood já mais, assim. Por exemplo, eu acho que eu e a Lara, a gente posta um pouquinho mais da vida, assim. Eu fico muito em dúvida. Ao mesmo tempo, às vezes eu vejo umas matérias que, meu Deus, pegaram a foto da criança. Daí eu fico, meu Deus, eu não vou postar mais nada. Mas daí depois eu posto, é bonitinho. Daí é o jeito que a minha tia vê também e tal. Daí eu fico... é difícil eu não sei, encontrar não um tenho uma lugar. conclusão. É difícil mesmo. Sabe que o Mark Zuckerberg não posta nada dos filhos, não existe nada. Pois é. Né? E aí eu já vi não sei se eu vi um texto falando sobre isso, um artigo, eu não lembro o que era, ele explicando por quê, porque ele conhece tudo, imagina, ele tá por dentro de tudo todas as maldades possíveis, ele sabe, Então, isso me assusta. entendeu, o que as pessoas fazem, então ele não expõe nada dos filhos, não existe Eu tento, assim, nada. tipo, ter um limite, sabe? Tipo assim, existem muitos vídeos que eu faço da Aninha que eu mando só no grupo da família, tal. Muitas coisas, assim, ela fazendo. Tipo, é mais um bumerangue ou uma coisa diferente, assim, que ela falou, sei lá. Mas eu fico, será que não tá demais? Mas será que não tá de... Ah, não sei. É difícil. Tô aberta a ministrações. Falar na terapia. Mas eu assim. acho que assim, eu acho que o que fica para quem tá ouvindo agora é fazer essa reflexão mesmo sobre o quanto isso está ocupando lugar na sua vida, né? O quanto está ocupando o lugar da família, o quanto as pessoas deixam de conversar por conta disso, o quanto isso tem gerado ansiedade. Eu acho que se tu percebe que isso te gera uma ansiedade, gera uma coisa ruim, assim, que tu tem que estar, se tu não consegue ficar sem o celular, Aí, ó. se isso Ó, Cal. ó, Pois é. Tô Tu viu? olhando aqui. a gente não percebe. Não, é que o jeito tá me perguntando se é pra comprar lenço umedecido. Enfim. E daí tu vê que a gente tem que responder na hora, Sim, não porque tem... ele tá no trânsito. Então- Mas, por exemplo, como que seria antigamente? Antes de sair de casa, Resolvia já teria e colocado depois todas morreu. as necessidades. Não deu pra comprar, não deu? É. E aí, hoje a gente tem essa facilidade, por isso que A gente se acostuma. a gente É. acostuma, tipo, no caminho eu vou vendo. Aí no caminho está aqui, dirigindo e, né, terrível. Mas eu acho que a tem um gente tem capítulo do livro que... que fala só sobre trânsito. Sobre como a Doideira, gente viu? usar no trânsito. Doideira isso É. aí. Eu acho que a gente precisa refletir, assim, porque, de fato, tem uma outra geração muito adoecida, e isso aqui a gente está falando até para um público adulto, mas eu acho que se fosse para um público mais novo, tem outras implicações Nossa. bem mais. Hoje a gente estava comentando aquele NPC, quem é adulto nem sabe do que se trata, né? De um negócio lá do TikTok, tu viu, das lives que estão fazendo? Não? Meu, amiga, eu não sei nem te explicar o que é, porque só tu vendo pra te... Porque é uma coisa tão idiota. Hoje a gente mostrei ali, né, Cal? É uma coisa tão absurda. As pessoas, assim... a pessoa fica lá parado numa live e as pessoas ficam mandando emoji. Cada emoji é um valor. Tipo assim, 1 centavo, 2 centavos e tal. E a pessoa vai mandando aqueles emojis e a pessoa vai reagindo àqueles emojis. Por exemplo, café. Aí, café. Mentira. Café. Não, é uma coisa... Gente, assim, ó... É uma coisa tão bizarra. E as pessoas estão ganhando vários dinheiros com isso. Fazendo uma coisa idiota. Palhacinho de circo, assim. Palhacinho de circo, exatamente. Não, esse No povo TikTok. tá tudo... Não, ala hoje eu mostrei pra psiquiátrica. Cal. Eu falei, Cal, porque a gente abriu essa discussão hoje lá em casa com o Samuel, né? E aí começamos a falar sobre isso e tal. E é uma coisa doente, não tem nem como te explicar. É só tu vendo, assim. Então eu acho que tem outras implicações para quem talvez nos escuta, Pássimo, não faça Pássimo. muito sentido, porque, né? Não é a idade, mas eu acho que essa geração, a próxima geração, é muito mais adoecida. E se a gente não, sei lá, tentar de alguma forma resgatar algumas coisas, talvez vai se perdendo. E eu acho que tem prejuízos bem significativos, assim, com o tempo. O que tu quer ler aí, Cal? Não, eu tô procurando. Eu lembrei de uma frase muito boa. Ah, meu Como a Deus. Cauane lembra das coisas, É mais né? ou menos assim, ó. Tu troca o teu agora pelo passado do outro. Entendeu? Tu troca de viver o teu agora, os o TBT teu dos hoje, outros. pra ver o que o outro postou há alguns minutos, horas Muito bom, atrás. Muito Muito bom, e bom. é verdade, né?
E a gente termina com essa frase de Cauane. Amiga, Não é fala meu, que não. é tua e tá tudo Não certo. interessa, hoje em dia, fama. que é o quê? É, ninguém nem sabe. Tô brincando. Eu com o livro aberto aqui, mentindo descaradamente. Gente, indica aí, Cal, daqui. Ah, você pode mostrar também, amiga? Mostra aí o vídeo, Aqui, o ó. livro. Nossa, tem mais outro muito bom aqui. Que o custo da busca por aprovação nas redes sociais. Você perde algo grande e ganha em troca algo lamentável. Você perde de estar com a tua família, você perde de ter saúde, perde de meditar no que Deus está te ministrando, pra você trocar por algo lamentável, que é o quê? O Neymar traindo a namorada. Exatamente. sei E lá. atrás dos comentários, porque os comentários são sempre os melhores. Os melhores. Tô aqui pelos comentários, galera. Ou tu vê comenta. a notícia, adoro aquele assim, tu vê, porque hoje a manchete, ela não traz a notícia inteira, né? Daí o que eu faço? Em vez de ir atrás da notícia, não, eu vou atrás de alguém que comente a notícia. Tu vê que é uma subnotícia, porque já é subnotícia aquela notícia. Daí é a sub da sub da sub, porque alguém que leu e interpretou. E quando É tu muito perde louco, um né? tempão, assim. Meu Deus. E tu perde um tempão, tu já tá vendo uma coisa que não. Sabe Não tem aqueles nada a memes, ver, tipo, vai enrolando. por que baleias são desse tamanho? Sabe? Tu começa a ir num. Não, quer ver quando tu pega um caso, aí tu fala, quem é a esposa? Aí tu Meu. vai, daí, olha, ela postou há muito tempo atrás. Aí tu vai levar os comentários daquela vez que ela postou, mas eu não sei nem quem são. Ei, deixa eu fazer. E assim, eu ocupo a vida com informações Vocês de têm pessoas aí que as não últimas têm. pesquisas de vocês? Deixa eu olhar. Ai, que medo. Gente, que curiosidade. Não sei. Como assim, as últimas pesquisas O que onde? vocês pesquisaram por último? No Instagram? Não, na internet mesmo, ou no Deus. Instagram. Agora que... Ó, Como que faz pra ver aqui? Barbie Chelsea negra. Barbie Chelsea em cadeira de rodas. Porque a minha filha quer uma Barbie de cadeira de rodas negra, gente. Daí eu tava Como procurando. eu faço pra ver aqui, gente? Ó, eu Calça botei alfaiataria feminina. empresa offshore. O que é uma empresa offshore? Que eu tava vendo um filme, falou isso, eu queria entender. Código de rastreio dos Correios. O que é isso? Nossa. Síndrome do impostor. Não tô conseguindo. Olha o que eu tenho ver. aqui. Olha o que eu olhei aqui por último. Que isso? For you. Ah, de caixa? Oxe, Ô, abriu Lari, errado. como que vê? Vê aqui no Não, meu. abriu errado. Eu botei no Google. Como que vê? Tu vai no Google, amiga. Ó, isso aí que a Cal... Eu que dei a ideia aí. Isso que a Cal falou. Olha o que aconteceu. No eu Safari? vi... Eu botei no Google ali, no Google. Poltrona costela de Adão Verde. Como salvar um vídeo no Instagram. Ô, gente, não, olha, ó, isso é tipo de coisa que vai indo, ó. Eu vi uma notícia... Letra de Davi Sacker sobre as águas, que era pra botar no roteiro do GP. Como aliviar dor de ouvido após lavagem nasal? Que eu fiz e fiquei com dor de Bebê com conjuntivite. A Adele estava com conjuntivite. Como massagear o olho com conjuntivite? Ouvido entupido, o que fazer? Centro Leão de Viu? Judá. Mas vocês Retiro. passaram mal, né? Guria, lá em Ouvido, casa, nariz, cada semana é um novo departamento do CID lá, das doenças. Ó, mas olha só. Eu vi uma notícia de uma pessoa que tinha, né, tirado a sua própria vida. Era a filha que tinha tentado dar um golpe da mãe, que era multimilionária. Gente, isso ocupou a minha vida durante horas, porque eu tenho várias pesquisas. Da irmã dela, qual era o nome da irmã, onde é que estava a irmã, onde está a Muriel. Meu Deus, Porque eu fiquei gente. envolvida com essa E o Google história. tem resposta, né? Lata de milho aberta na geladeira, quantos dias pode ficar? Não pode, tá? Eu já descobri. Tu abriu a lata de milho, tu não pode Eu deixar. jogo sempre fora. Pois O é. que sobrou. Eu já sabia. Gente, vamos estar anunciando o livro e deixa os... É o meu livro, gente, que eu escrevi. 12 maneiras como o seu celular está transformando você, de Tony Henke. Henke, né? Ó, Concílio Editora. Tá aqui pra vocês, indicação. Segundo a Cal, muito bom. Maravilhoso. Tem John Piper aqui Tem muita falando. citação do John Piper. O prefácio Glória é dele. Furman e afins, tá bom? Fica aqui a indicação pra vocês, que a gente tá muito culta, indicando até livro. Isto. Gostaram, meu No povo? meu curso tem uma aula sobre isso, sobre o quanto isso nos prejudica emocionalmente. Inclusive, compre o curso aquela que diz. Eu não perco meu tempo, Letícia. Tu devia estar falando do teu. Já fechou o carrinho? Já fechou o carrinho. É isso, meu povo. Foi bom, né? Foi ótimo, maravilhoso. Então tá Amei. bom. Então tá ótimo. Um beijo. Pesquise aí o seu Google O que você e procura? avalie. Se avalie. Se É, avalie. E agora todo mundo
um tempo Também aí dá sem pra olhar internet. quanto tempo você ficou, né? Dá. Esse aí é horrível. Esse aqui eu até pensei que ia Esse mostrar, mas aqui eu é fiquei uma com medo. humilhação. Eu Não, fiquei com não, medo. não, eu não Ah, gosto. vamos olhar, Vamos vamos olhar. agora, não, gente. Onde Vamos que olha? terminar Tem o Eu nem programa. sei. Mas assim, ó, isso aí é uma coisa, porque o iPhone, ele todo tempo que tu tá com ele ligado, assim, então tem que cuidar também, não é só... Hoje eu Tá usei usando. 47 minutos. Parabéns, eu nem quero olhar. Parabéns. Eu tô com medo, mas eu não sei também quanto que é isso. Deixa eu Ali ficar no aqui ajuste, esperando as tempo de pessoas. uso. Não, vamos desligar isso, vamos terminar isso aqui, gente. Vocês estão com medo de falar quanto tempo Eu nem vocês sei onde é que ficaram. procura isso. Ajustes, tempo de uso. Eu não sei onde é que eu ajusto isso. Ah, Aí vai sacanagem também, ver né? todas Eu as fiz 3 atividades. reuniões online. 3 Tá na música, não sei. Amém. Tá bom, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Nós. Valeu.